de nos iniciar melhor que os outros em certas coisas. Isso não quer dizer que as comunicações de espírito de ordem menos elevada sejam sem utilidade. O bom observador tira daí muitas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Aquele que tiver visto uma só face não o conhece. A história de um povo não é a de seus reis e das suas sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso conhecer a vida íntima, seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua elevação os coloca muito acima de nós e ficamos assustados com a distância que nos separa. Os espíritos mais burgueses, que nos perdoem essa expressão, nos tornaram mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, porque ela nos toca de mais de perto, aprendendo por si próprios o que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as suas condições e todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, dos quais conhecemos a vida real, as virtudes e os erros, compreendemos as suas alegrias e seus sofrimentos, partilhamos deles e daí tiramos o ensinamento moral, tanto mais aproveitável quanto maiores e mais íntimas as relações entre eles e nós. É mais fácil se nos colocarmos no lugar daquele que foi o nosso igual do que aquele que só vemos através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Além disso, o estudo de uma ciência nada é inútil. O Newton encontrou a lei das forças do universo no fenômeno mais simples. A evocação dos espíritos vulgares tem ainda outra vantagem, de nos colocar em relação com os espíritos sofredores, que se pode aliviar e facilitar o seu desenvolvimento por meio de úteis conselhos. Podem ser úteis e nos instruir ao mesmo tempo. Há egoísmo em procurar só a sua própria satisfação na relação com os espíritos e aquele que desdenha entender a sua mão caridosa àquele que é infeliz e dá prova de orgulho. Para que serve obter belas recomendações de espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso, mais benevolente, para seus irmãos deste mundo e do outro? O que aconteceria com os pobres docentes se os médicos se recusassem a tocar em suas feridas? Perguntas sobre as invocações particulares. 282, primeira pergunta. Pode-se evocar espíritos sem ser médium? Todo mundo pode evocar os espíritos. Se aqueles que chamam não podem se manifestar materialmente, estão por perto e o escutam. Segundo, o espírito evocado se apresenta sempre que o apelo é feito? Isso depende das condições nas quais ela se encontra, porque há circunstâncias em que ele não pode. Terceiro, quais são as causas que podem impedir um espírito de responder ao nosso apelo? Sua vontade primeiro, depois seu estado corporal, e se está reencarnado, as missões que pode estar encarregado ou a permissão que lhe pode ser negada. Há espíritos que não podem se comunicar nunca, são aqueles que por sua natureza pertencem ainda a mundos inferiores à Terra, aqueles que estão nas esferas de punição. Terceiro, quais as causas que podem impedir a um espírito de responder nosso apelo? Sua vontade primeiro, depois o seu estado corporal, se está reencarnado, as missões de que pode estar encarregado, ou a permissão que lhe pode ser negada. Há espíritos que não podem se comunicar nunca. São aqueles que, por sua natureza, pertencem ainda a mundos inferiores à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não podem, a menos que tenham permissão superior, que não é dada senão com o fim de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário que ele atinja o grau de desenvolvimento do mundo onde é chamado, pois, ao contrário, seria estranho às ideias desse mundo e não teria nenhum ponto de comparação para exprimir-se. Isso não acontece com aqueles que são enviados em missão ou expiação nos mundos inferiores, pois esses têm conhecimento suficiente para responder. Quarto, por que motivo a permissão de se comunicar pode ser negada a um espírito? Pode ser uma prova ou uma punição, para ele ou para aqueles que o chamam. Quinto, como espíritos estão dispersos ou no espaço ou nos diferentes mundos, podem ouvir de todos os pontos do universo os apelos que lhes são feitos? Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que os rodeiam e que vão procurá-los, mas aqui se passa um fenômeno que é difícil explicar, porque não podem compreender mais ainda o modo de transmissão de pensamento entre os espíritos. O que posso dizer é que o espírito evocado, afastado como esteja, recebe, por assim dizer, o contragolpe do pensamento
pensamento como uma espécie de comoção elétrica que chama sua atenção do lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como sobre a terra ouve a sua voz. Quinto, o fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Sim, com a diferença de que no som não se pode fazer ouvir senão num raio muito limitado, enquanto que no pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como um viajante no meio de uma vasta planície que, de repente, ouvindo pronunciar o seu nome, dirige-se para o lado de onde vem o chamado. Sexto, sabemos que as distâncias nada representam para os espíritos, entretanto, admira-se de vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao apelo como se estivessem muito perto. É que às vezes estão mesmo. Se a evocação é premeditada, o espírito é avisado com antecedência, e se lá acha o momento antes de ser chamado. Sétimo, o pensamento do evocador é mais ou menos facilmente ouvido segundo certas circunstâncias? Sem dúvida alguma. O espírito chamado por um sentimento simpático e benfazejo é mais vivamente tocado. É como a voz amiga que ele reconhece. Sem isso, a evocação não se completa. O pensamento que salta da evocação atinge o espírito. Se é mal dirigida, atinge o vazio. Isso também acontece com os homens se aquele que os chama lhe é indiferente ou antipático. Eles podem ouvir, mas não atendem. O espírito evocado voluntariamente. 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Portanto, constrangimento não é a palavra, porque ele julga se é útil vir. E aí está o seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil, não se recusa a responder, senão no meio de pessoas pouco sérias e que levam o assunto em brincadeira. 9. O espírito evocado pode se recusar a vir o chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio sem isso? Acreditam que todos os seres do universo estejam às suas ordens? O Senhor mesmo se crê obrigado a responder a todos que pronunciam seu nome? Quando digo que ele pode se recusar, entendo sobre o chamado do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. 10. Há um meio de obrigar um espírito a vir contra sua vontade? Nenhum, se esse espírito é seu igual ou seu superior em moralidade. Disse em moralidade, não em inteligência, porque não tem sobre ele nenhuma autoridade. Se é seu superior, se é para o bem dele. Por enquanto, porque então outros espíritos o ajudarão. 11. Há inconveniente em evocar espíritos inferiores e pode-se temer que chamá-los dominem o evocador? Eles dominam aqueles que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe seus espíritos inferiores, estes que não se impõem ao evocador. Quando os médios estão sozinhos, principalmente os que estão começando, devem se abster dessas espécies de vocações. 12. São necessárias algumas disposições especiais nas evocações? A mais essencial de todas as disposições é o acolhimento quando se quer ter comunicação com os espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, fica-se mais poderoso para evocar os espíritos superiores. Elevando a sua alma para alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, identifica-se com os bons e os dispõe a vir. 13. A fé é necessária para evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá se almejar o bem e se tiver o desejo de se instruir. 14. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamento e de intenções têm mais poder para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtém-se grandes coisas. Nada é mais prejudicial que o resultado das evocações que a divergência do pensamento. A precaução de fazer uma corrente, dando-se mãos durante alguns minutos no começo das reuniões... 15. A precaução de fazer uma corrente dando-se as mãos durante alguns minutos no começo da reunião é útil? A corrente é um meio material no qual promove a união entre as pessoas. Se ela não existisse no pensamento, isso é mais útil.
entre as pessoas se ela não existe no pensamento. Isso é mais útil que todo o restante. Se unir um pensamento comum, cada um chamando os bons espíritos, vocês não sabem tudo o que se poderia obter numa reunião séria, de onde seria banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde se reinaria um perfeito sentimento de mútua cordialidade. 16º. São preferíveis as invocações em dias e horas fixos? Sim, se for possível no mesmo lugar. Os espíritos aí comparecem com mais boa vontade e desejo constante que você tenha ajuda ajuda os espíritos a vir se comunicar com os homens. Os espíritos têm a sua ocupação e não podem deixar de repente a sua satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não creia seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos estão em toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado para isso é preferível, porque o recolhimento é mais perfeito. 17º. Certos objetos, como medalhas, talismãs, têm a propriedade de atrair ou afastar espíritos, como assim dizem? Essa crença é inútil, porque a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Estejam certos de que nunca um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Esses espíritos se divertem... 18º. Que pensar de espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e horas indevidas? Esses espíritos se divertem à custa daqueles que os escutam. É aí que não se engana absolutamente nada. É aí que não se ganha absolutamente nada a não ser mistificação. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre cérebros fracos. 19º. Há dias e horas mais propícios para evocações? Para os espíritos isso é completamente indiferente. Como tudo que é material. Seria superstição crer na influência de ditas obras. Os momentos mais propícios são aqueles quando o evocador pode estar menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. 20º. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vem de boa vontade quando os chamam? Isso depende do seu caráter e do motivo que os fez chamar. Quando a finalidade é louvável e quando o meio é simpático, é para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos sempre ficam felizes com a afeição que eles testemunham. Aos que sentem felicidade em se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que nos deixam. Mas, como já disse, isso depende do seu caráter. Entre os espíritos há também misântropos que não gostam de ser perturbados e cujas respostas indicam seu mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes às quais se interessa. Um espírito não tem nenhum motivo para vir a um apelo de um desconhecido que lhe é indiferente, que é quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não faz senão curtas aparições, a menos que haja uma finalidade séria e instrutiva nas evocações. Nota: vêem-se pessoas que só evocam seus parentes para pedir as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá sua casa, outro para saber se o lucro que tirará de uma mercadoria, o lugar ou dinheiro que foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós, senão em razão de afeição que temos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los feiticeiros, se me limita a crê-los feiticeiros, se não pensamos neles senão para pedir informações, eles não podem ter por nós uma grande simpatia, e não se deve ficar admirado com o pouco de benevolência que testemunham. 21º. Há uma diferença entre os bons e maus espíritos em relação à solicitude que se apresentam ao nosso chamado? Há uma muito grande. Os maus só vêm de boa vontade quando eles esperam dominar e fazer vítimas, mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para confessar as suas faltas e pedem para ir embora, como um escolar se chama para uma repreensão. Podem ser obrigados por espíritos superiores como castigo para uma instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons quando são chamados utilmente por futilidades, então não vêm ou se retiram. Pode-se dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que sejam, não gostam, como você, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, as pessoas não têm outra finalidade ao evocar um espírito, quer ver o que ele dirá.
que ver o que ele dirá ou interrogá-lo sobre suas particularidades de sua vida que não lhe interessa fazer conhecer. Não há nenhum motivo para que lhe faça confidências. Acredita que ele vá se colocar no banco dos réus para lhe agradar? Desengane-se. O que ele não faria em vida, não fará em espírito. Nota: a experiência prova que a evocação é sempre agradável ao espírito quando é feita com finalidade séria e útil. Os bons vêm com prazer nos instruir. Aquele que nos conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os levianos gostam de ser chamados por pessoas frívolas e porque elas fornecem ocasião de divertirem à sua custa. Não ficam à vontade com as pessoas sérias. 22º. Para se manifestarem, os espíritos têm sempre a necessidade de serem evocados? Não, às vezes se prestam a serem chamados e isso prova que vem de boa vontade. 23º. Quando um espírito se apresentar por si mesmo, tem mais certeza da sua identidade? De maneira nenhuma. Os espíritos zombeteiros empregam, às vezes, esse meio para melhor enganar. 24º. Quando se invoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, mesmo que não haja manifestação por escrito ou de outra maneira. A escrita é um meio para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que atrai e não o ato de escrever. 25º. Quando um espírito inferior se manifesta, pode se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o ouvindo, mas como querem que se retire quando há pessoas que se divertem às suas asneiras, os espíritos inferiores se ligam àqueles que os ouvem com complacência, como homens tolos. 26º. A evocação feita no nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas retém a muitos deles. Por esse meio se afastam alguns e afastarão mais ainda se for feito do fundo do coração e não como uma fórmula banal. 27º. Poderíamos evocar nominativamente muitos espíritos de uma só vez? Não há nisso nenhuma finalidade. Se tivesse 3 ou 4 para escrever, 3 ou 4 espíritos responderiam ao mesmo tempo, o que acontece quando há muitos médiuns. 28º. Quando muitos espíritos são evocados ao mesmo tempo e que há um só médium, qual é o que responde? Um deles responde por todos, exprime o pensamento coletivo. 29º. O mesmo espírito poderia se comunicar de uma só vez na mesma sessão por 2 médiuns diferentes, tão facilmente quanto há homens que ditam muitas cartas de uma só vez. Nota: vimos um espírito responder por 2 médiuns questões que lhes dirigiam. Um em inglês, a outro em francês, e as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram tradução literal uma da outra. Dois espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação. Esse modo de comunicação, não sendo mais necessário para eles, pois leem reciprocamente todos os seus pensamentos, fazem isso para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos de paixões terrestres e ideias corporais, podem acontecer de brigar e dizerem palavrões, de reprovar mutuamente seus erros e mesmo lançar os lápis, cestas, pranchetas e etc. um contra o outro. 30º. O espírito evocado ao mesmo tempo em diversos lugares pode responder simultaneamente às questões que lhe são dirigidas? Sim, se é um espírito elevado. 30º. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O sol é um, entretanto irradia por todos os lados, levando longe os seus raios sem se subdividir. Mesmo acontece com os espíritos. O pensamento dele é como uma estrela que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Mas o espírito é puro, mais o espírito é puro, mais o seu pensamento irradia como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa por vez e que não podem vir senão chamados alhures. Um espírito superior chamado ao mesmo tempo em 2 lugares diferentes responderá às 2 evocações se forem sérias, fervorosas uma como a outra. Caso contrário, dará preferência à mais séria. Nota: assim é com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir o seu pensamento por sinais vistos de diferentes lados. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito espontaneamente ditou a comunicação seguinte: perguntaram essa noite qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparem-nos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar.
Quanto mais está junto à Terra, um círculo muito pequeno pode percebê-lo. À medida que ele se eleva, o círculo se alarga, e quando chega a certa altura, ele aparece para um número infinito de pessoas. Assim como nós, um mau espírito que ainda está ligado à Terra permanece num círculo restrito, no meio daqueles que o veem. Eleve-se na graça, aperfeiçoe-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se tornar um espírito superior, irradiará como a luz do sol, se mostrará a muitas pessoas em muitos lugares de uma vez. Channing. 31. Podem-se evocar puros espíritos aqueles que terminaram a série de suas encarnações? Sim, muito raramente. Eles não se comunicam senão aos corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e egoístas. É assim necessário desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se dar mais importância. 32. Como se explica que o espírito de homens ilustres venha tão fácil e familiarmente ao apelo dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos por si mesmos, e isso é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrenas não existem mais. Não há mais distinção entre eles, senão pela bondade, e os que são bons vão por toda parte onde haja bem a fazer. 33. Quanto tempo depois da morte pode-se evocar um espírito? Pode-se fazê-lo instantaneamente mesmo da morte, mas como nesse momento o espírito está ainda perturbado, só responde imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação é muito variada, não se pode marcar um prazo para evocação. É raro que depois de 8 dias o espírito não se reconheça o suficiente para poder responder. Ele pode, algumas vezes, responder 2 ou 3 dias após a morte. Em todo caso, pode-se tentar com prudência. 34. A evocação no momento da morte é mais penosa que mais tarde? Algumas vezes. É como se fosse arrancado do meio de um sono profundo. Entretanto, há uns que não ficam nem um pouco contrariados e mesmo os ajuda a sair da perturbação. 35. Como o espírito de uma criança morta na infância pode responder com conhecimento de causa se, quando viva, ainda não tinha consciência de si própria? A alma da criança é um espírito ainda envolto nos véus da matéria, mas livre da matéria e goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que seja completamente desligado, pode conservar em sua linguagem alguns traços do caráter da infância. Nota: a influência corporal que se faz sentir mais ou menos tempo sobre o espírito da criança se faz igualmente sobre o espírito daqueles que morreram no estado de loucura. O espírito por si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem ser deste mundo durante algum tempo ainda. Não é de se admirar que o espírito do louco ainda se ressinta dos entraves que durante a vida se opõem à sua livre manifestação até que seja completamente desligado. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez e as suas ideias imediatamente após a sua morte. 283. Evocação dos animais. Pode-se evocar o espírito de animal? Após a morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica no estado latente e é logo utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos de animais errantes, mas somente de humanos. Isso responde à sua questão. 36. Como se explica que certas pessoas, ao evocar animais, tenham obtido respostas? Evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra para responder tudo. Nota: é pela mesma razão que, se evocarmos um mito, um personagem alegórico, ele responderá. Isso não quer dizer que responderão por ele, e que o espírito, a se apresentar por ele, tomará o caráter e suas maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar o Tarufo, e ele logo se apresentou. E mais ainda, falou de Órgon, de Elmira, de Dames e de Valéria, dos quais deu notícias. Quanto a ele, imitou Tarufo com tanta arte como se fosse um personagem real. Ele disse mais tarde que era o espírito de um ator que tinha representado esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogadores, mas evitam manifestar-se aos que sabem que podem descobrir as suas imposturas e não acreditariam em suas histórias. É mesmo o que acontece entre os homens. Um senhor tinha no seu jardim um ninho
um ninho de pintacígulos, pelos quais se interessava muito. Um dia o ninho desapareceu. Estando seguro de que ninguém de sua casa era culpado do delito, como ele próprio era médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes. Ela veio e disse um bom francês: "Não acuse ninguém, assegure-se da sorte dos meus pequenos." Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Se encontrado sob a relva juntamente com os filhotes que não foram comidos. Verificação feita, a coisa era exata. Conclusão: foi o pássaro que respondeu? Não, seguramente, mas simplesmente o espírito que conhecia a história. Isso prova quanto é necessário desconfiar de suas aparências, quando é justa a resposta acima. Evoque um rochedo e ele responderá. Evocação de pessoas vivas. 284, pergunta 37. A encarnação do espírito é um obstáculo à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita o espírito não se libertar nesse momento. O espírito encarnado vem mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais adiantado, porque aí o corpo é menos material. 38º. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, porque pode-se evocar o espírito de uma pessoa encarnada. Sim, porque pode-se invocar o espírito de uma pessoa encarnada. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia pelas pessoas com quais se comunica. 39. Em qual estado fica o corpo de uma pessoa cujo espírito é evocado? Ela dorme ou cochila, é aí que o espírito é livre. 39. O corpo pode acordar enquanto o espírito está ausente? Não, o espírito é forçado a voltar para casa. Se nesse momento ele conversa com você, ele o deixa frequentemente e lhe diz o motivo. 40. Como o espírito ausente do corpo é avisado da necessidade da sua presença, o espírito de um corpo não fica jamais completamente separado. De um corpo vivo não fica jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, ele se liga por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando isso for necessário. Esse laço só é rompido com a morte. Nota, esse laço fluídico, que tem sido frequentemente percebido por médios videntes, é uma espécie de traço fosforescente que se perde no espaço e na diversão do corpo, quando espíritos disseram que por ele reconhecem os que ainda vivem. 41. O que acontece durante o sono e em ausência do espírito e o corpo for atingido mortalmente? O espírito seria avisado e voltaria ao corpo antes que a morte fosse consumada. 41º, 41A, né? Assim não poderia acontecer com o corpo que morresse na ausência do espírito, que se na sua volta não pudesse mais retomá-lo? Não seria contrário à lei que rege a união da alma e corpo. 41º-B. Mas se o golpe fosse desferido subitamente de imprevisto, o espírito seria prevenido antes que o golpe fosse desferido. É porque o pensamento é muito mais rápido do que o nosso plano. Nota, o espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, esse seria um meio muito cômodo de cometer suicídio hipócrita. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é livre de se comunicar com aquele de um morto? Como aquele de um morto? Não, a matéria influencia sempre mais ou menos. Nota, uma pessoa nesse estado a quem se dirigiu uma pergunta respondeu: eu estou sempre encadeada. Há uma bola de ferro que arrasta atrás de mim. 42º. Nesse estado, o espírito 42º A, né? Nesse estado, o espírito pode ser impedido de vir por se achar em outro lugar? Sim, pode acontecer que o espírito esteja em um lugar onde quer permanecer, então ele não vem à evocação, principalmente quando é feita por alguém que não lhe interessa. 43º. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Ainda que difícil, não é impossível. Se a evocação a atinge, ela pode adormecer, mas o espírito não pode se comunicar como um espírito, senão no momento quando a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota, a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono ou um estado vizinho do sono, mas esse efeito não pode ter lugar senão por uma vontade muito enérgica se existe laços de simpatia entre duas pessoas. De outro modo, a evocação não dá resultado. No caso, mesmo em que a evocação
poderia provocar o sono se no momento inoportuna a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência, e se ela sucumbe, o seu espírito estará perturbado e dificilmente responderá. Daí se conclui que no momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é aquela de seu sono natural, porque o seu espírito estando livre pode ir em direção daquilo que o chama, do mesmo modo que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com o conhecimento da pessoa e que ela procura dormir para isso, pode ser que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é ainda preferível. 44. Uma pessoa viva evocada tem consciência disso ao despertar? Não, você mesmo é evocado mais do que pensa. Só seu espírito sabe e pode algumas vezes lhe deixar vaga impressão como de um sonho. 44A. Quem pode nos evocar se somos seres obscuros? Em outras existências, pode ter sido a pessoa conhecida nesse mundo ou em outros, seus parentes e amigos deste mundo ou de outros. Suponhamos que o seu espírito tenha animado o corpo de um pai de uma outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é seu espírito que será evocado e que responderá. 45º. O espírito evocado de uma pessoa viva responde como um espírito ou com as ideias do estado de vigília? Isso depende da sua elevação. Julga as coisas com mais lucidez e menos preconceitos, absolutamente como os sonâmbulos, é um estado quase semelhante. 46. Se o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido que aquele de outra pessoa? Ele responderia sem dúvida mais facilmente, porque está mais desligado. Tudo depende do grau de independência do espírito do corpo. 46. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse na distância ao mesmo tempo em que respondesse verbalmente outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente dos dois pontos diferentes pertence apenas aos espíritos completamente desligados da matéria. 47. Poderíamos modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília agindo sobre seu espírito durante o sono? Sim, algumas vezes o espírito não está ligado à matéria por laços tão íntimos, por isso ele é mais acessível às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a maneira de ver no estado comum. Infelizmente, isso acontece que ao acordar, a natureza corporal lhe faz esquecer as boas resoluções que tenha podido tomar. 48º. O espírito de uma pessoa viva é livre de dizer ou não o que quiser? Ela tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio, e como tem mais perspicácia, é mais cauteloso que no estado de vigília. 49. Poderíamos obrigar uma pessoa, evocando-a, dizer o que ela quer calar? Dissemos que seu espírito tem um livre-arbítrio, mas acontece que, como espírito, dá menos importância a certas coisas que no estado normal. Sua consciência pode falar livremente. Além disso, se não quer falar, pode se escapar às importunações indo embora, porque se não se pode reter o seu espírito, como pode reter o seu corpo? 50. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser obrigado por outro espírito de vir e de falar, como acontecem com os espíritos errantes? Entre os espíritos, estejam vivos ou mortos, não há uma supremacia senão pela sua superioridade moral, e deve-se acreditar que um espírito superior não respeitaria o seu apoio a uma indiscrição covarde. Nota: esse abuso não tem confiança, e seria aí uma ação má que não daria resultado, pois que não se pode tirar um segredo de um espírito que não quiser guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa querendo saber por esse meio de um de seus parentes se o testamento desse último era a seu favor, o espírito lhe respondeu: sim, minha querida sobrinha, logo terá a prova. A coisa era real, mas poucos dias depois, a parente destruiu seu testamento e teve a malícia de dar ciência disso à sobrinha, sem, entretanto, saber que tinha sido evocado. O sentimento instintivo levou sem dúvida a executar a resolução que seu espírito havia tomado, depois de perguntado por que ele tinha sido feita. É uma covardia perguntar ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria perguntar à sua pessoa, e essa covardia não tem nem o mesmo resultado que se espera. 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda está no seio da mãe? Não. Como sabem, nesse momento o espírito está em um estado de confusão completa. Nota: a encarnação tem lugar num só momento em que o bebê respira, mas desde a concepção, o espírito designado para animar é tomado por perturbação, a que aumenta a aproximação do nascimento, que lhe tira a consciência de si próprio e, por consequência, a faculdade de responder.
52. Um espírito zombeteiro poderia tomar o lugar daquele que uma pessoa viva se evocasse? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida pode, e isso acontece com frequência. Principalmente quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas não tem interesse com o estudo psicológico. Por isso, convém se abster todas as vezes que não se pode ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação dos espíritos errantes não os alcança, para usarmos a sua própria expressão, isso é mais frequente entre os encarnados. É então que os obenteiros tomam seu lugar. 53. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo. Isso depende da posição da pessoa, porque ela está doente. Pode-se aumentar seus sofrimentos. 54. Em qual caso mais pode ter inconvenientes? Deve-se abster de evocar crianças muito pequenas e as pessoas gravemente doentes e os velhos. Podem ter inconvenientes todas as vezes que o corpo está enfraquecido. Nota: a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília pode oferecer perigo se a pessoa nesse momento tivesse necessidade de toda a sua capacidade mental. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo prova fadiga por causa do trabalho ao qual se dedica o espírito, ainda que ausente? Uma pessoa nesse estado, que pensa que seu corpo se cansava, respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo amarrado a um poste. Meu corpo é o poste que estremece com as sacudidas do balão. 56. Por que a evocação de pessoas vivas podem ter inconvenientes desde que se faça sem precauções? O perigo não existe também quando se evoca um espírito que não sabe se está encarnado e que poderia se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele não virá se não tiver em posição de fazê-lo. Além disso, já recomecei para perguntar, antes de fazer a evocação, se ela era possível? 57. Quando sentimos nos momentos mais inoportunos uma irresistível vontade de dormir, isso quer dizer que fomos evocados em algum lugar? Isso pode sem dúvida acontecer, mas o mais frequente é um efeito puramente físico, seja porque o corpo tem necessidade de repouso, seja porque o espírito tem necessidade de liberdade. Nota: uma dama de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pelo relato foi muito exato às coisas que lhe haviam acontecido no internato. Mas uma circunstância ainda confirmou. De repente, a mão do médium parou no meio de uma frase, sem que fosse possível obter nada mais. Nesse momento, a criança meio acordada fez muitos movimentos em seu leito. Alguns instantes depois, tendo adormecido, a mão trabalha de novo, continuando a conversa interrompida. A evocação de pessoas vivas feitas em boas condições prova de maneira menos contestável a ação distinta do espírito do corpo. Por consequência, a existência de um espírito pouco inteligente independe da matéria. 285. Telegrafia humana. Duas pessoas, evocando-se reciprocamente, podem transmitir aos si pensamentos e corresponder-se? Sim, e essa telegrafia humana um dia será um meio universal de correspondência. 58. Por que não é praticada desde já? Já é para certas pessoas, mas não para todo mundo. É necessário que os homens se depurem para que seu espírito se livre da matéria, e mais em uma razão que faça-se em nome de Deus. Atrelá circunstância às almas de elite desmaterializadas, que se encontram raramente em estado atual dos habitantes da Terra.